Como está Deus em relação à sua vida? Ele está falando com você, você está obedecendo ou ele já ficou mudo? Porque ele já falou tantas vezes que você não deu ouvidos. Você pode mudar essa situação, voltando ao primeiro amor. Por isso que uma das cartas do Apocalipse, Deus fala assim, para nós voltarmos aonde nós caímos. O arrependimento é a chave para que você venha voltar a ter comunhão com Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Joel, capítulo 2. E como sempre, peço para você que dê o seu gosto, compartilhe esse vídeo e coloque nos comentários o que Deus tem falado com você. Vamos pedir a direção. Meu Deus, uma vez mais eu peço ao Senhor que venha falar conosco por meio dessa palavra, abrindo o nosso entendimento, porque queremos ouvir a Tua voz. E faça, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais sensíveis à Tua voz. Que assim seja. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Comentário do 1 e 2, tocai a trombeta. As trombetas eram tocadas em ocasiões extraordinárias, como festas religiosas, assembleia solene e batalhas, mas também eram usadas para avisar ou despertar a todos sobre o perigo de destruição. Hoje, as trombetas continuam sendo tocadas. Emissoras de rádio, TV, jornais, folhetos e internet são os principais meios usados por Deus diariamente para alertar a todos sobre a salvação da alma. Diante disso, nenhuma pessoa poderá dizer que não foi avisada quanto à vida e à morte eterna. Por isso que a gente vê que a internet ela pode ser muito bem aproveitada em vários sentidos e aspectos, porque ela tem muita coisa boa para o nosso alimento espiritual, mas também há muita coisa que não presta. Então temos que saber filtrar muito bem o que vamos ver. 3. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão como homens, de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Comentário: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Conversão significa se submeter totalmente a Deus por meio da completa mudança de pensamento e ações. Muitos apresentam apenas um desejo superficial de conhecer o Altíssimo, pois o seu comportamento não condiz com as palavras ditas em suas orações. No entanto, aquele que se converte revela uma mudança interior e exterior. Ele ora, jejua, se humilha e busca o perdão divino com sinceridade e amor, e não por interesse. Dessa forma, evidencia que seu anseio não é meramente passageiro, mas profundo, prioritário e urgente. As profecias traziam más notícias sobre uma iminente e grave crise para o povo, mas
O Senhor Eterno oferecia o escape e a possibilidade de revertê-la por intermédio do arrependimento. Por isso que o arrependimento é uma mudança total. É como se uma pessoa estivesse caminhando para a direita, então ela se vira completamente e vai para a esquerda. Quer dizer, ela vai na mão contrária que todo mundo vai. Isso é conversão real. 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Comentário: rasgai o coração. Rasgar as vestes, na cultura judaica, expressava lamentação e arrependimento, mas lentamente resumia-se apenas uma tradição. Embora fosse um gesto expressivo, sem o arrependimento dessa prática se torna vazia e até teatral. Deus nos mostra que não se impressiona com rituais ou com religiosidade. Ele procura confissões que venham do íntimo da alma, provenientes de um coração sincero e arrependido. Ele deseja ouvir palavras verdadeiras e compromissos firmados num espírito quebrantado para que sejam sempre cumpridos. O Altíssimo busca pessoas que queiram um relacionamento íntimo e cheio de afeição por causa dele e não por interesses em suas bênçãos. Então, eu acho isso aqui tão forte, esse versículo, né? Quer dizer, o povo judeu, né? O povo hebreu, ele numa situação de dor, de calamidade, de vergonha e até na humilhação, então ele rasga as suas vestes como símbolo da sua dor, como uma expressão da sua revolta. Mas quando ele disse rasgai os seus corações e não as vestes, quer dizer, não adianta eu estar aqui rasgando minhas vestes, mas logo depois disso continuar pecando. Então ele falou, rasga o coração, quer dizer, humilha-se, reconhece, porque quando há um novo nascimento, então a pessoa ela passa a ter ódio do pecado. Ela não apenas se afasta por um tempo, mas ela vence o pecado e tem ódio do pecado. E é isso que tem que acontecer. No 14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. O comentário diz, quem sabe se não voltará. Basta um único passo da pessoa em direção a Deus para que ele se volte para ela. Seus maravilhosos atributos se revelam no interesse contínuo em ajudar aqueles que o buscam. Mesmo que essa pessoa tenha lhe voltado as costas, se ela retornar com sinceridade, o Todo-Poderoso, por causa do seu caráter misericordioso e compassivo, a receberá com seus braços abertos. O Senhor tem todo o prazer em perdoar e restaurar o pecador. Então, não perca a chance de você se entregar ainda hoje para Jesus. 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Comentário, onde está o seu Deus? Israel, a nação escolhida pelo Altíssimo e guardiã das leis divinas e do templo, seria afrontada pelos povos idólatras ao ser questionada sobre a existência e sobre o cuidado do Altíssimo. Se não houvesse uma aliança imediata com ele, a missão de mostrar às demais nações quem era o verdadeiro Senhor seria frustrada. Quantos cristãos também têm refletido um péssimo exemplo por causa do seu mau proceder, da sua fé acomodada e da falta de um compromisso espiritual sério com Deus? Isto é, em vez de influenciarem positivamente o mundo, são atraídos por ele. Que o Senhor Jesus seja visto e que o seu nome seja honrado na vida daqueles que se dizem seus filhos. Então, quer dizer, naquele tempo, ter um Deus, ter uma fé professada num Deus, era a segurança que a pessoa tinha. Normalmente, os deuses das outras nações eram uma imagem em escultura que representava a proteção daquela pessoa. Diferente do povo de Israel, diferente de todas as demais nações, Israel não tinha uma imagem. Era um Deus sem rosto, era um Deus sem imagem. Era o Deus, eu sou o Deus vivo. Então,
Israel era muito zombado por isso. No entanto, também era muito protegido por Deus. Mas nesse caso, Israel havia se contaminado com outros ídolos. Resultado, então as nações que tinham os deuses em forma de imagem conseguiram vencer Israel. E por isso que a pergunta, onde está o seu Deus? O diabo hoje trabalha com uma estratégia muito diferente. Ele trabalha hoje para convencer a pessoa de que ela não precisa de uma igreja, que ela não precisa congregar, que ela não precisa buscar a Deus num lugar específico, que ela pode buscar Deus em qualquer lugar, que ela pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, que basta ela ler a Bíblia que já está tudo certo. Então, o diabo vem convencendo a pessoa e vencendo porque ele consegue convencer a pessoa de não ir para a igreja. Porque a pessoa que vai para a igreja, ela tem a oportunidade de ouvir uma palavra. E aí ele também usa outras armas. Há tantas religiões que confundem de tantas teologias, de tantas coisas que é dita. Se você quer estar certo naquilo que Deus quer falar com você, use a palavra de Deus. Ela fala com você diretamente. E o pastor que prioriza você meditar na palavra de Deus, você pode ter certeza, esse pastor quer o seu bem. 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre os gentios. Comentário: o Senhor se mostrou zeloso. O melhor a se fazer no sofrimento é se voltar para Deus. Diante do arrependimento, a destruição foi suspensa, a dor e a vergonha foram removidas e o povo teve de voltar à fartura, o trigo, o vinho, o azeite e o livramento dos inimigos. O Todo-Poderoso é misericordioso e compassivo. Está sempre disposto a dar uma nova chance de recomeço a todos que se voltam para Ele. 1 João 1,9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Concluindo o comentário, sua resposta ao clamor sincero será sempre favorável à restauração da vida daquele que sofre. Sabe, o que muitas pessoas necessitam hoje é o perdão de Deus. Mas só há o perdão de Deus quando ela reconhece seus pecados e que ela é uma pecadora e que necessita de salvação e se arrepende. Sem o arrependimento não há perdão de pecados. E não há arrependimento sem que haja reconhecimento do mesmo. Então, tudo começa quando nós lemos a verdade de Deus. A palavra de Deus nos revela se o caminho que estamos fazendo é o certo ou errado. Então, diante do que eu leio, do que eu vejo, eu posso avaliar a minha vida e determinar, eu estou no caminho certo, graças a Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de mim que eu quero permanecer. Ou eu reconheço, eu estou errado, meu Deus, me perdoa, lava-me com teu sangue, me aceita e ele então me perdoará. 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. O mau cheiro, né? A vida da pessoa, enquanto não há o arrependimento, ela exala o odor do pecado, o odor do diabo, né? Por assim, mais direto não tem como falar. Mas quando você então se arrepende, quando você reconhece, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele então Ele produz uma transformação dentro de você. Talvez o que está faltando para você hoje é justamente essa entrega, essa confissão, esse reconhecimento. Isso se chama se converter. E quando há o arrependimento, quando há uma verdadeira conversão e confissão, claro, há um novo nascimento. Por isso que a pessoa que nasce de novo, ela tem o seu coração transformado, sua mente transformada. Nós não temos o que fazer para isso acontecer. Porque essa transformação, esse novo nascimento, ele é divino, é de Deus, né? Aquela natureza adâmica, pecaminosa, ela morre com o nosso passado. Então Deus faz nascer uma nova criatura. E é essa criatura que tem prazer nas coisas de Deus. Essa criatura nova que quer
adorar a Deus. E uma segunda coisa, e tão importante como tudo, é essa pessoa que nasce de Deus, ela é como se ela fosse imbuída de uma responsabilidade, se eu posso usar esse termo, porque ela quer falar com as outras pessoas a respeito daquilo que Deus fez nela. Então, ela começa a buscar pessoas que creiam nela, na palavra dela e queiram também se entregar para Jesus. Então, imagine, se tudo ficasse apenas em Jesus e os discípulos não houvessem nascido de novo, nunca nós estaríamos hoje aqui para falar essas palavras. As palavras de Deus só chegou até nós porque aquelas pessoas, a igreja primitiva, nasceu de novo e recebeu o dom do Espírito Santo. Então, você como igreja do Senhor Jesus hoje precisa buscar imenso para ter o Espírito Santo, tá bom? Eu vou parar nesse versículo 20, amanhã nós continuamos e terminamos o livro de Joel, são 3 capítulos, mas é um livro que faz nos refletir muito a respeito do nosso próprio comportamento, da nossa vida e as escolhas que nós temos feito, tá bom? Que Deus continue iluminando, abençoando você. Dá o seu gosto, compartilhe o vídeo. Fique bem.